E se você pegar, cara, e analisar de forma lógica, um paciente com um transtorno depressivo, por vezes, e aí os terapeutas, psicoterapeutas que estão me assistindo vão entender o que eu quero dizer, eles são criativos, cara. Mas são criativos para um lado ruim. Eles são criativos em imaginar em imaginar cenários ruins. Uhum. Eles são criativos. Você pensa, mas como é que você chegou nessa associação? Altamente improvável, cara. De que vai acontecer isso na sua vida. Não existe probabilidade alguma e zero indicativo que esse cenário vai concretizar. Só que pelo fato dele viver muito dentro e essa rede de modo padrão tá Faz proporcionalmente sentido. mais ativa, ele tem um substrato maior para construir cenários na cabeça dele que são cenários catastróficos, ruins, e que, por sua vez, vão interferir no que é a emocionalidade dele e o humor dele. E tem um tratamento chamado de Behavior Activation, ou ativação comportamental, padrão ouro para tratar a depressão, que consiste basicamente no quê? Você tirar o paciente de dentro da cabeça dele e colocar ele fazer coisas. Então lava a louça, abre a janela, passeia com o gato, passeia Lavar com o louça também cachorro. é ócio criativo. Porque Não dá. não, mas o paciente, Ok. a ideia é você tirar ele Mas de eu entendi. dentro. Pra Aham. ele parar de ficar raciocinando Exato. negativamente. Ele tem que engajar em alguma coisa, ele tem que Aham. se preocupar em não quebrar essa xícara, ele tem que se Arrumar um preocupar em. cubo mágico, sei Ele lá. tem que fazer alguma coisa. E já se demonstrou que quando você aplica isso no paciente, a rede desliga. Tem um livro que eu li, que é mais Muito da bom. sua área, eu imagino, Eslen, que era o Previsivelmente Racional, do Dan Muito bom. Ariely. E lá ele falava sobre uma pesquisa onde o pessoal era forçado a responder algumas perguntas, primeiro de maneira normal e depois com um lápis entre os dentes para simular um sorriso. E ele mostrou que as respostas, quando as pessoas eram forçadas a sorrir, eram mais positivas. E você citou o budismo, e muita coisa do budismo você encontra também na filosofia estoica. Essa questão do foco no presente, né, de busca da virtude. E lendo Sêneca, que é o meu autor preferido dentro do estoicismo, porque ele é muito didático, é muito Faz fácil de tempo que ler. você não faz um momento cênica, né, Bolinha? Pois é, tenho que compensar. Mas o Sêneca, ele falava, né, sobre a ira, como é que você faz para acalmar uma pessoa irada ou você mesmo se acalmar naquele momento, porque os estoicos, eles têm um conceito de apatia, e não é apático do tipo, sabe, deixar as coisas Não é acontecerem. indiferente. Exatamente, é um apático do tipo, você não vai ficar nem muito feliz, nem muito triste com os acontecimentos da vida, porque a vida é isso que tá acontecendo e você tem que amar o destino, seja ele qual for. Mas aí ele falava, você tá muito irado, como é que você faz pra deixar de ficar irado, né? Começa a se forçar a imaginar um outro cenário, até a sorrir, por exemplo, porque as disposições internas se adequam às externas. Aí quando eu li o Daniel, eu falei, caramba, é a mesma coisa que ele tá falando aqui, e o cara falava isso no século I, Uhum. né? Ou seja, por mais que ele mostre através de pesquisa hoje, era algo meio óbvio. E eu queria também pegar esse ponto do hábito que a gente citou aqui, porque a gente falou... Deixa eu só completar. De vez em quando eu falo lá no Instagram, o pessoal dá risada, mas é um exercício muito legal que eu falo, gente, assiste à noite meme. 20 minutos de meme como exercício. Porque você vai rir e aí você vai ser uma pessoa mais. Você vai exercitar Ficar mais o feliz. sorriso, né? Porque até isso a gente também ajuda você a ficar mais feliz, mais pra cima. Eu acho que eu sou uma pessoa mais pra cima porque eu sorrio mais. E eu faço isso forçadamente às vezes. Hoje em dia não, né? Hoje em dia eu sorrio mesmo. Mas antigamente, tipo, e se eu tô. Eu vou lá, eu sorrio. Eu acho que uma coisa alimenta a outra. Você é mais Uhum. pra cima porque sorri mais, ou você sorri mais porque é mais pra cima? Os É dois. meio que um É ciclo. um ciclo. Não, e assim, essa parada de hábitos, por que que as pessoas elas conseguem criar um hábito? Primeiro, no cérebro, vício e hábito é É a mesma igual. coisa. É Uhum. nos mesmos circuitos, depende dos praticamente os mesmos transmissores. Um vício é um hábito desadaptativo que a gente dá o nome de vício. Mas neurocientificamente é a mesma coisa. A questão é, por que que algumas pessoas conseguem formar de uma forma mais fácil? E aí, só para continuar esse raciocínio antes de responder, tem hábitos que você e vícios que você consegue formar mais fácil porque existe uma entrada de uma nova substância no seu corpo, como por exemplo drogas de abuso. Então, cara, você botou um negócio exógeno, tá suprafisiológico, tá além do que você produz. Obviamente é muito mais fácil você criar um vício. Por isso que drogas de abuso viciam mais fácil. Mas tem comportamentos que também podem viciar. Por exemplo, jogos de azar, redes sociais, pornografia e outros tipos de comportamentos que também viciam. A questão é, vamos tirar as drogas aqui, porque ela tem um apelativo de ser exógeno. Então,
Já é autoexplicativo por que vicia mais. Mas e nos comportamentos? Na classe de vícios comportamentais? Por que é muito mais fácil você ter um vício em uso de rede social do que você criar um vício barra hábito em exercício físico ou alimentação ou rotina? Porque a pessoa tem uma recompensa mais rápida nesse primeiro, ela consegue uma recompensa mais rápida, porque o like é rápido, o comentário é rápido, o feedback é rápido. Ela tem muitas vezes uma percepção de estar inserida num grupo, o que é muito recompensador para o nosso cérebro, e porque ela vê mais benefícios naquilo. Então, como ela está ali, está entrando num grupo, muitas vezes consegue monetizar em cima, consegue ganhar dinheiro em cima daquilo, consegue divulgar ela ou a marca dela, ou consegue ter um reforço social de namoro, pegação, etc. ali dentro da rede social, é muito mais fácil. Aham. No outro lado, você tem comportamentos que eles demoram um pouco mais para você conseguir verificar a recompensa óbvia daquele comportamento, como, por exemplo, o cara que começa a treinar e quer virar o Paulo Musi em 1 ano. Você não Não, vai virar o Paulo Musi. Ele quer virar em 3 meses. Pro Se fosse verão, 1 ano, pro era verão, bom. pro verão. Se Ele quer em 1 ano, mas em 3 ele reclama que estagnou. Tô no efeito tô no platô. Pô, cara, em 3 meses você nem conseguiu treinar direito, bicho. Em 3 meses você tá começando a conseguir fazer as coisas, entendeu? E então, na medida em que a pessoa tem um artigo até que uma pesquisadora tentou quantificar quanto tempo a gente é extremamente difícil de fazer essa pesquisa. As pesquisas elas não têm como ser absolutamente precisas, mas elas nos dão um indicativo. E tem a melhor pesquisa nesse ramo, que é quanto tempo a gente demora para formar um hábito. E aí tem gente que fala 21 dias, tem gente que fala que precisa de 10 mil horas e não sei o quê. A melhor pesquisa que a gente tem hoje, de cunho metodológico e etc., é de uma pesquisadora chamada Jane Wardley, que ela tentou verificar quanto tempo a gente demora, ou a média das pessoas lá na pesquisa que ela fez demora, para criar 3 tipos de hábitos, que é beber mais água, comer uma fruta e fazer atividade física. Que é hábito que todo mundo acha que quer fazer. Ela percebeu que a média do tempo foi 66 dias. 2 meses e pouco. A média. Mas o desvio foi de 18 dias até 250 e poucos dias. Variava muito, então. Muito, cara. Então tem pessoas... E o que ela definiu... Praticamente ela concluiu nada, então. O que ela definiu como hábito? Mas aí tem algumas sacadas que dá pra tirar. O que ela definiu como hábito? Tem uns questionários que você consegue ver se a pessoa conseguiu automatizar aquilo. Ela definiu como um comportamento quase automático. Então a pessoa começa a relatar que teve pouco esforço cognitivo para fazer aquilo. Ela não teve que se preocupar de fazer aquilo. Ela simplesmente acordou, já pegou a água, já comeu uma fruta, já fez exercício. Ela percebeu que as pessoas que formaram rápido o hábito, 18 dias, autodeclararam ter visto mais benefícios. É simples, cara. Se você vê benefícios do seu comportamento, que a gente falou, a consequência do seu comportamento determina se ele vai continuar existindo. Sim. Se você treina e beleza, você não está querendo buscar necessariamente benefício estético, mas você começa a ver uma melhora atencional, uma melhora no sono, seu apetite melhora, seu humor regula, você fica um pouco menos impulsivo, você fica um pouco menos irritado. Posso te dar um Isso exemplo é prático benefício. disso? Do por que favor. você fala do rápido. Existem algumas pessoas que a gente atende que têm compromissos profissionais com o físico. Tá? Eu, por exemplo, hoje em dia, eu tenho que ficar Tudo bem. magra. Tudo bem. Mas imagina que algumas pessoas elas tiveram alguma situação que alterou que a forma física delas e elas precisam voltar rápido. Uhum. E alterou a forma física, também alterou a forma mental. Por exemplo, cirurgia. O Wesley está aqui, ele pode contar um pouquinho pra gente, porque, por exemplo, cirurgia você lida com dor. E a tua capacidade de controle da fome ou necessidade de recompensa no ambiente de dor Muda. é completamente diferente. Tudo bem. O que a gente faz com a pessoa? Quais são as nossas atitudes? São formas rápidas de mudança como é que fala? De atitude. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente combina com ele na consulta que horas que ele vai comer, quais são os horários das refeições. E a gente programa no telefone dele, no meio da consulta, a gente vai programar os seus alarmes agora. Por quê? Não é só que ele fez o alarme, é que ele viu a gente fazendo o alarme. Então ele olha e fala assim, opa, foi meu médico que fez o alarme para mim. Então já não é mais aquela coisa, eu posso me dar o bypass, mas eu não vou dar o bypass no meu médico. Então eu acerto os alarmes dele. A gente cria situações de logística
Ou seja, marmita pronta. Uhum. Porque se ele tiver que Não, cozinhar, não rola. ferrou. Não existe. Ah, mas eu bebo. Tá bom. Você vai na sua geladeira e você vai tirar tudo que tem de bebida da porta da geladeira, você vai colocar garrafa d'água. E você, quando você abrir a porta da sua geladeira, você vai começar da porta pro centro. E aí o que que essa pessoa faz? Primeiro, ela já não tem mais a bebida lá, não tem a cervejinha, não tem o negócio, mas ela tem água. E ela vai olhar e falar o quê? Opa, a água tá fácil. E ela começa a beber água. Então são coisas pequenas, mas que aceleram essa capacidade da criação do hábito. Por quê? Porque elas estão prontas, imediatas. E aí o que que é a orientação? Final de semana. Final de semana você vai cozinhar, o exercício é cozinhar. Por que cozinhar? Porque cozinhar é o exercício da saciedade. A saciedade, ela não vem daqui, ela não vem daqui, ela não vem daqui. A saciedade, ela vem daqui. Você vai sentindo o aroma da comida, e não é à toa que o churrasqueiro é o que menos come no O churrasco. tempo todo sentindo o cheiro. Por quê? Ele tá o tempo inteiro saciado. Olha sua mãe, que a sua mãe termina de fazer o almoço, ela senta para almoçar, ela come pouquinho, ou então ela fala assim, ai filho, eu não vou comer agora porque eu não tô com fome. Sua avó fala assim. Por quê? Porque no preparo do alimento você vai tendo essa percepção de aroma e isso vai fazendo com que você tenha uma sinalização de saciedade aqui. Então, no final de semana, a gente ensina a pessoa a ser saciada. E durante a semana, a gente entrega aquilo pronto para não ter o erro logístico de mas eu não tinha o que comer. E aí, na escolha, até você ter um condicionamento razoável, a gente consiga fazer isso. E por que a gente faz isso? Não era mais fácil simplesmente entregar uma rotina para pessoa de dieta, de treino e se vira, né? Ou método japonês, se vira. Né? Então, para o profissional mas para a pessoa não. E assim, o que o Muzi quis basicamente falar é que automatize o processo. Deixe fácil, Exatamente. cara. Você quer beber água? Tem Exatamente. água na sua frente aqui, ó. Você não precisa ir lá buscar. Você quer fazer academia de manhã cedo? Cara, tenta pegar uma academia perto, porque se precisar pegar 2 ônibus, você não vai, velho. Tem exemplo prático disso. A gente montou uma academia em casa. Exato. Esse é o ano que eu tô treinando mais na minha vida Claro. inteira. E olha que interessante. O oposto é verdade. Você perguntou não só como formar bons hábitos, mas como os destruir ruins. Sim. O oposto é verdade. Se você quer destruir um hábito que você tem que é ruim, dificulte o acesso a ele. Tira a cerveja da geladeira, desinstala o iFood. Mas eu posso pegar. Deixa o celular em outro cômodo se você tem dificuldade de concentração. Bota na gaveta, desliga na gaveta no outro cômodo. É verdade que você vai eventualmente executar aqueles comportamentos. E o complicado é que você vai focar quando executou. Mas você não vai perceber quantas vezes você deixou de fazer caso aquilo tivesse de fácil acesso. Então, se plotar num gráfico de 6 meses, você provavelmente teve uma redução percentual gigantesca de execução do comportamento disfuncional. Só que você não viu isso, porque você não fez. Isso é curioso, né? Como um mais ou viés. menos o cara que pensa, não vou ter chocolate em casa, mas quando ele tá com vontade, ele pega o carro, vai ao mercado e compra. Só que se tivesse em casa, ele teria comido muito mais teria vezes durante comido o ano. muito Estrago mais. enorme. É o Você que a vê gente... cigarro. Por que o ambiente livre de cigarro ele é importante? Na minha opinião, Você não Bruno, sente o cheiro. além de você não sentir o cheiro, E é porque feio. nem o fumante ele gosta do cheiro do cigarro, né? Tem muito fumante que não gosta do cheiro de cigarro. Você cria uma barreira para ele, né? Para ele fumar o cigarro, que antes ele pegaria, abriria aqui e acenderia, ele tem que levantar, ele tem que se dirigir a um local onde ele possa fumar. Exato. Né? Exato. E o ambiente também está olhando para ele. Então, eu acredito que, por mais chato que seja, porque você fazer leis que falam de hábitos, né, é incômodo, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso, porque isso é uma escolha da pessoa, Sim. né? Até quanto a gente se permite interferir no que são as escolhas das pessoas, né? Eu acho que esse é um item que entra lá na coisa de liberdade, que é complicado, né? Se você mexe com isso, você pode mexer com outras coisas mais sensíveis. Mas que, do ponto de vista de resultado final, eu acredito que quem fumava acabou fumando menos. Porque essa pessoa, inegavelmente, ela não vai, pela proximidade ou pela facilidade, que antes ela pegava, puxava um cigarro, fechava o cinzeiro aqui, acendia, começava a fumar. Ela já não vai... Saúde. Obrigado. Ela já não faz isso, então ela vai pensar... Ai, cara, será que eu vou levantar agora e ir lá fora pra falar? Não, eu vou daqui a pouco. Tá legal a conversa aqui, eu não vou perder essa parte. Exato.
né? Então acabou diminuindo, por exemplo, a quantidade de cigarros fumados, né? Eu não vi nenhum artigo sobre isso, não vi nada, né? Isso é a minha opinião de observar pessoas, que é uma das coisas que a gente também precisa fazer na nossa vida, né? Uhum. Nem tudo que a gente consegue, que a gente precisa saber é mensurável, né? Que é a condição humana. Né? Tem coisas que você tem que observar e com muita cautela perguntar para as pessoas, às vezes até de uma forma muito delicada para ela não entender por que que você quer saber aquilo, para isso não interferir na resposta dela, até porque as pessoas, né, elas mentem, né? Tem até um livro sobre isso, né? E o interessante é que quando a gente fala, por exemplo, de Big Data, e a gente estava falando isso, estava conversando isso com o Wesley ontem também, né? Você sabe que as ferramentas, né, que atestam que é a verdade da pessoa não são os questionários que vocês veem por aí. Então, quando você quando você recebe esses questionários sobre, gaste 5 minutos, dê a sua opinião, a maioria das pessoas mentem. Você sabe aonde as pessoas falam a verdade? E tem gente que sabe disso? Google e site pornográfico. No Google, eles pegam o que são as suas curiosidades. E nos sites pornográficos, o que são suas escolhas e interesses. E isso é armazenado. Né? Isso é o que eles chamam de Big Data. É assim que eles conhecem as pessoas. São os cookies que eles colocam. Exatamente. Né? Não é que comer cookie é bom, mas... cookie. É que isso ajuda eles conhecerem cada vez mais as pessoas a fundo. Né? E é isso que às vezes a gente começa a olhar para essa grande quantidade de informação que a gente gera, né? E saber que, cara, os nossos passos eles são observados. Né? E que isso não é uma teoria de conspiração. Isso, na verdade, é uma consequência natural do que é a curiosidade humana, né? O que a pessoa quer. Né? É em função disso que todos trabalham, né? Criar coisas para você que você queira e que você esteja disposto a pagar por elas, né? E essa questão do cigarro que o Paulo comentou é engraçado porque se você for pegar uma carteira de cigarro, quando você olha ali na carteira, 60% da carteira são avisos, né? Uhum. Que você vai morrer. E fotos também, É. tem imagens. E, cara, aquilo ali tem alguns dados que indicam que não reduziu nada o tabagismo. Agora, proibir em locais fechados e tornar feio socialmente foi uma coisa que ajudou a reduzir o tabagismo. Porque antes era sexy socialmente. Exato. Lá atrás. E Era o cowboy da e Marlboro. sabe quem que fez de maneira genial, cara, marketing de cigarro? A indústria do cinema. Uhum. Quando você bota o Brad Pitt no shape, fumando sem camisa, um Marlboro, que moleque que não quer ser aquilo, cara? O shape ele Entendeu? não pode ter, o Brad Pitt ele não pode ser. Pelo menos eu vou fazer essa porra de cigarro É o que tá ao alcance dele, né? É, e cortar a exato, unha. cara. Acabou, dá. Não, mas eu queria voltar um pouquinho só para falar sobre implementação de hábitos, porque eu acho que uma das coisas que as pessoas menosprezam muito é a programação e fazer o horário certo daquilo, né? Porque a gente começou o podcast falando sobre estabelecer metas e tal, o pessoal coloca um monte de meta, e o Bruno tem uma frase que eu gosto muito que ele fala: o pessoal menospreza o que você pode fazer em 10 anos, mas super valoriza, super estima o que você pode fazer em um ano, porque você coloca um monte de coisa ali. E acho que para os hábitos é igual. A pessoa vai lá, eu vou fazer isso, aquilo, não sei o que. Lá no Materializa, eu sempre falo, peraí, o que você de fato consegue? Você é mãe? Você tem um filho? Você tem um emprego? O que é que de fato você vai conseguir fazer? E aí, para você estabelecer esses hábitos, essas coisas que você quer fazer, você tem que colocar o horário. Então, eu falo que uma das coisas mais geniais para mim, para eu conseguir produzir mais, foi pegar a minha agenda e colocar ali o quanto tempo eu demoro para gravar o podcast. 2 horas. Aí eu tenho 15 minutos de deslocamento, mais meia hora de me arrumar. Então eu tenho que colocar o prazo certinho. Porque senão eu falo, eu vou treinar de manhã, eu acordo, aí eu faço a minha hidratação, não sei o quê. E vai dar certo se eu acordar 8 e o podcast começar às 9. Não vai dar, porque você não colocou o tempo correto. Então, se você tem que cozinhar, você tem que colocar lá o tempo. Se você tem o deslocamento em São Paulo com chuva, 1h30 a mais. E aí assim vai. Então, se você fala, hoje eu vou fazer um monte de coisa, eu acho que as pessoas pessoal que tem TDAH, que tem, né, uma atenção mais fluida, digamos assim, eles geralmente têm uma gestão de tempo muito difícil.
E acho que hoje todo mundo tá com uma gestão de tempo muito difícil por causa disso daqui. Porque a gente perde muito tempo no celular e a gente acaba esquecendo. Então, coloca também, né, na sua gestão de tempo, 1 hora rolando o feed. Aí Não, você coloca lá. Um dado E sobre isso tudo isso vai fazer interessante. diferença para que você, de fato, coloque os seus hábitos em prática, os objetivos que você quer. Um dado sobre isso de perder tempo com a internet interessante é que o TikTok já é uma rede onde o pessoal passa mais tempo do que no YouTube. Caramba, Só cara. que o YouTube, E os de vez em vídeos quando. pequenininhos. Exatamente. No YouTube, de vez em quando, eu entro pra ver um vídeo que é 1 hora de vídeo, 1h30 de vídeo, um aulão de alguém, por exemplo. E no TikTok são vídeos de no máximo 3 minutos. E o cara fica lá na cachaçinha, né? Qual que é o próximo vídeo que vai vir depois? E quando vê no mês, isso nos Estados Unidos, mas no Brasil não deve ser muito diferente, o tempo que um usuário tem de tela no TikTok tá mais alto do que no YouTube. Tudo lá assim, né? E aí o cara depois reclama que não tem tempo pra fazer as coisas, porque não se programa. Né? Exato. Você sabe que isso é um estudo importante, porque, por exemplo, você vê, o Instagram nos Estados Unidos, se não me engano, é a 5ª ou a 7ª rede social mais importante. E uma pessoa muito amiga minha, ela foi na palestra do Elon Musk, lá no... Do Elon Musk não, olha só, tô com o Elon Musk na cabeça. Como é que é o nome do cara do Meta, do É Facebook? o Zuckerberg? Zuckerberg, isso. Foi na palestra do Zuckerberg e ele estava contando pra gente no jantar, né? Ele falou que Brasil e Estados Unidos é muito diferente, né? E olha só que curioso, né? Ele fez uma pergunta pro sujeito, né? E ele falou, por que você acha que isso acontece, né? E ele disse que o Zuckerberg virou e falou assim, olha, tem alguém gravando isso, então por favor não grave que eu posso ser mal entendido. Mas o brasileiro, ele gosta de ouvir mentira. Cara, olha só a imagem que a gente tem. E ele fala que o Instagram no Brasil, ele é uma rede de autopromoção onde as pessoas, para ser delicado, não é que elas contam mentiras, elas contam a verdade que lhes convém. Uhum. E aí ele fala assim, mas por que você... E ele retruca, né? Ele falou, mas por que você acha que isso daí dá certo? Ele falou assim, porque o brasileiro também gosta de ser enganado. Ele gosta de achar que ele tem uma vantagem que ninguém mais tem. Mas eu ia voltar pro ponto que a Malu falou, da questão da programação. E já com um exemplo meu, né? Eu coloquei uma meta no ano passado, e vou repeti-la agora pro próximo ano, de treinar 240 dias no ano. E não eram 240 treinos, eram 240 dias. E eu tentei dar o golpe no final, o pessoal me lembrou disso, inclusive. Você tentou treinar 2 vezes? Né? Tentei treinar, o pessoal falou, não vale, porque era 240 dias. Vai fazer uma gaveta, vou fazer uma gaveta aqui de treino, vou fazer 4 hoje, aí eu tô livre depois. Eu tô treinando, eu Exatamente. treinei uns 60 dias seguidos, aí teve um Malandrão. dia que a gente deu uma pausa, não lembro o que houve, foi uma festa de alguém que a gente foi. Foi no Aniversário casamento, da Aline. Aí teve um dia que eu não consegui, mas tô treinando todo dia pra bater a meta e vou bater. Eu tenho, sei lá, 4 dias pra descansar ainda até o final do ano, né? E teve uma pessoa que trabalha comigo que ele falou, cara, por que você botou uma meta de 240 dias de treino e não botou uma meta, por exemplo, de resultado, que é o que interessa, o resultado, ter tanto % de gordura no corpo. Daí eu falei, cara, essa meta de resultado poderia vir também. Eu coloquei algumas metas de resultado, só que eu queria uma meta de esforço que me obrigasse a transformar Perfeito. a academia num hábito. Porque a gente falou, por exemplo, de, olha, demora 66 dias para você ter um hábito na média, mas variando muito. E eu tive um insight uma vez, no momento de ócio criativo. Eu sou uma pessoa que investe em Bitcoin. Gosto bastante deste ativo. E tem um indicador no Bitcoin que é muito interessante, que é o múltiplo de Mayer. É simplesmente a comparação entre o preço diário do Bitcoin, que varia muito, tem dia que já caiu 50%, por exemplo, e a média de 200 dias do preço. E qual é o ponto desse indicador? Se o preço diário está abaixo da média, seria um momento bom para você comprar. E o negócio é que o preço diário varia muito e a média, como é de 200 dias, varia muito pouco. Aí eu pensei, com hábito é a mesma coisa, né? Às vezes o que eu faço num dia varia muito pro outro. Mas o meu comportamento em 200 dias não varia tanto, eu tenho uma rotina de trabalho. Então eu queria transformar a academia na minha rotina. Eu pensei, se eu fizer isso durante bastante tempo, embora o meu comportamento mude muito de um dia pro outro, se ele tá todo dia no meu comportamento, daqui a pouco ele vira a média do meu comportamento a ponto de ficar normal. É o que eu tento fazer, inclusive, com conteúdo. Por que a gente faz podcast semanalmente? Porque a gente quer que a média do nosso seguidor seja assistir o podcast, não ver só um episódio ou outro. Eu quero que ele consiga ver toda semana. Então, isso me ajudou na programação. E, de fato, eu acho que é muito interessante que você Metas de programa as esforço. coisas. Exato. Eu- Vocês têm uma opinião sobre isso? Eu gosto de chamar. Primeiro, eu não consigo entender e jamais conseguirei entender como que existem pessoas que não usam agenda. Realmente, pra mim, Não assim, faz sentido.
Eu não sei, cara. Eu não sei nem o que falar pra uma pessoa dessas, cara. Porque é um comportamento, perdão a expressão, burro. Demais, cara. Porque o seu córtex pré-frontal, que é a região que tem as funções executivas, por exemplo, digamos que eu tenha que sair daqui agora e ligar para o meu sócio depois, porque tem que resolver um problema lá que aconteceu e eu não posso esquecer de ligar para ele, cara, que tem que responder o e-mail do X lá. Eu boto um alarme e esqueço desse compromisso e foco aqui no podcast. A região do meu cérebro que fica com esse compromisso ao vivo ali para eu não conseguir esquecer é o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é a região mais cara do cérebro. Tanto é que quando você tem privação de oxigênio, é o primeiro que dança. É o primeiro que tem problema, é o primeiro que vai pro saco, porque ele é caro. Você tem que dar oxigênio para ele. Se ele fica sem, as outras áreas mantêm funcionando. O córtex pré-frontal começa a ter lesão. É 30% do seu volume calórico total. E o córtex pré-frontal é especialmente mais caro que o resto do cérebro desses 30%. É por isso que xadrez, por exemplo, gasta tanta caloria quanto, por exemplo, Sim. um profissional do xadrez, quando o cara malhando, né? Vamos botar treinando. meta, amor. Todo Pensa dia que- uma partida de xadrez. Falei Pensa que malhando no aqui, dia- o Muzi já me olhou feio já. Pensa, não. A gente precisa conversar sobre esse termo. A gente precisa conversar urgentemente sobre esse termo. Mas olha só, aproximadamente 30% do que você consome em caloria por dia é gasto pelo seu cérebro. Tudo bem, você conhece pessoas que gastam 2, mas vamos falar na média do ser humano, tá bom? 30. 20% do seu volume calórico total, ele é gasto na manutenção do que é o seu metabolismo muscular. Então, cara, se você pensa e treina, você já garantiu 50% do gasto de caloria que você precisa do dia. Se você tiver músculos, E né? o seu cérebro é E pequenininho. cérebro. E o cérebro é pequenininho. E gasta Exatamente. muito. Ele é muito pequeno em comparação ao resto. Exatamente. Eu costumo dizer que a agenda, eu criei um nome para agenda. A agenda é uma camada extracortical do seu cérebro. Muito bom. Gostei disso. É um córtex novo que você criou, Bravo. entendeu? A agenda é um novo córtex. É uma região do seu cérebro que tá fora dele. É o córtex Eu vou pós-frontal. mais É o longe. córtex pós-frontal. Você bota ali. Não tem por que não ter, cara. Por que a pessoa não tem agenda? Por que Seu a pessoa não jumento. anota os bagulho? Mas pelo amor de Deus. A Malu tá cara. me olhando aqui, eu sempre tive agenda. Ah. É que eu não usava da maneira adequada. Aí eu enchi o saco dele, hoje em dia ele tem duas agendas. Porque quando no exército eu tinha minha agenda muito regulada. Quando eu saí e falei, agora eu trabalho pra mim mesmo, eu É, queria ter militar. mais tempo ocioso. Eu falei, não vou ter agenda agora, eu sou o dono do meu Aham, tempo. aham. Só que eu comecei a perder compromisso. Exato. Aí Aí eu ele vi, descobriu que ele eu não era não dono sou do dono meu do meu tempo assim, preciso ter agenda. E aí tinha. E aí eu anotava no bloco de notas, tudo. A Malu falou, não, papel. Aí depois eu fui pro papel, depois eu fui pro app, que é muito mais prático. Não, agenda ele te poupa tempo, você responde um comando e você poupa energia cerebral que você pode usar em outra coisa. Não tem por que não ter agenda. Então, de fato, a organização é um ponto principal para formar hábito. Não E tem até como. quem se acha super, não, eu consigo organizar, eu lembro de tudo, não sei o que, eu quero gastar essa energia, vai ficar muito mais claro na sua cabeça, na sua mente, se você tiver aquilo É, anotado, entendeu? Eu tenho um compromisso pra janeiro do ano que vem, fevereiro do ano que vem já. Não tem como eu lembrar disso, Não, alguém não tentar tem. marcar comigo hoje. Aham. Não dá. E aí vai É gerar muita retrabalho depois que eu vou ter marcado duas coisas Exato. no mesmo dia. Não dá, não tem como. Então programação é importante.